Eu parei rapidamente para gravar um vídeo para você. Nós estamos encerrando o dia de hoje, né? Inclusive ali atrás, no outro lado ali onde que a minha filha trabalha, esse lado é meu, eu que trabalho aqui mas encerrar o dia de hoje gravando um vídeo rapidamente para conversar um pouquinho com você sobre algumas angústias que as mães nos transmitem, né? Não sei se você sabe, eu sou Euristeu, trabalho com anos iniciais, né? Este ano eu estou com o quarto ano, né? Na verdade, alguns alunos eu não vi ainda pessoalmente. Na verdade, a maioria dos meus alunos eu ainda não vi pessoalmente, eu só vejo através de vídeo, videoaulas, enfim, e pelo WhatsApp. Então não tive ainda a oportunidade de conversar com alguns alunos e nem alunas, né? Mas eu queria conversar um pouquinho com você, dar uma dica aí sobre algumas angústias de mães, né? Algumas mães assim ficam preocupadíssimas porque às vezes o aluno faz atividade, ela não consegue enviar para o professor, às vezes o telefone não carrega a bateria ou estraga o telefone, enfim, ou o aluno de repente no dia não quer assistir a aula, enfim, tem N situações e que essas situações acabam de alguma forma gerando uma certa ansiedade ou uma angústia, não sei o termo certinho, nas mães. O que eu gostaria de dizer para as mães é o seguinte: o importante nesse momento que nós estamos aí já mais de um ano de pandemia, mais de um ano, vai entrar um ano e meio longe da escola. Esse ano os filhos ainda não teve aulas presenciais. O que é importante, fundamental, é você entender assim. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas eu continuo acreditando, por isso eu continuo dando essa dica, é que o seu filho ele aprende, né? Como outras pessoas, como você, como eu, ou tanta gente, nós aprendemos. Os nossos filhos, quando eles são mais jovens, no caso os meus alunos são 9, 10, 11 anos, né? Eles continuam aprendendo, né? A gente criou-se na nossa cabeça a ideia que o aluno, que o indivíduo, a pessoa, para aprender, ele precisa pegar uma mochila e deslocar até a escola no espaço físico. Eu acho que a pandemia ela veio dizer que é possível você aprender em qualquer lugar que você esteja. Se você entender isso, aí você passa para segundo passo, né? Eu diria assim que essa dica de entender que as pessoas aprendem estando em qualquer lugar, eu acho que você tem que se acalmar o seu coração, você que é mãe, você que é pai, ou você que é responsável por um aluno, e entender que ele está aprendendo. A outra dica que eu quero deixar para você é assim: cria na sua casa um ambiente de aprendizagem. O que é um ambiente de aprendizagem? Não sei se não tem como mostrar aqui no meu celular, mas está ali. Mães tira print da tela do computador ou tira foto, né, da criança estudando, assistindo as videoaulas e manda pra gente, né? Eu conheço já mães, inclusive dos meus alunos, mães que já determinou que X hora do dia a casa vai ficar como se fosse um ambiente escolar, ou seja, não tem televisão ligada com outras coisas, né? Não tem rádio ligado, vizinho não vai visitar, na verdade nessa época nem vizinho pode visitar, mas ou seja, cria-se um ambiente de aprendizagem na escala, na casa, né? Um ambiente de aprendizagem. E essa é uma dica muito importante, que é uma dica que ela deve continuar. Não sei se você sabe, possivelmente você sabe, quando a criança está na alfabetização, se você entrar numa sala de alfabetização, você vê lá um ambiente físico
de aprendizagem. Então você tem as letras cursivas, letras não cursivas, o alfabeto, a e a u, etc. Você tem então ali visualmente uma sala que é um ambiente de aprendizagem, propício para um ambiente de aprendizagem. Conforme você vai crescendo, aquele ambiente ele vai mudando. É claro, se você está no 5º ano, você não vai entrar numa sala que tenha o alfabeto, porque 5º ano você já tem, você já sabe o alfabeto. Então você muda o ambiente. Nesse momento de pandemia, no momento do ensino à distância, a sua casa tem que ser um ambiente de aprendizagem, né? Você tem que propiciar isso. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, se você vai num ambiente de diversão, você tem ali brinquedos, tem coisas para se divertir. Você vai num ambiente onde que tem uma festa festa de aniversário ou um restaurante, você tem um ambiente propício ali. Nesse momento, você tem que criar na sua casa, o quanto antes, um ambiente de aprendizagem. Se o seu filho, por exemplo, está começando a ler, tem que ter na sua casa, na parede mesmo, sabe? Na parede, alguma coisa que lembra leitura, sabe? Você tem que ter livros espalhados pela sua casa, sabe? Não tem, às vezes não tem brinquedos, tem que ter livros, gibis, livros, revistas, gosta de revistas, tem revistas, sabe? Coisas que você propicia para que seja aquele ambiente. E é claro que você tem que ter uma rotina, né? Uma rotina. Essa rotina, isso eu gosto bastante, que essa rotina pode ser no horário que o professor vai dar aula, mas você também pode ter a aula gravada, né? Então você pode assistir em outro momento a aula. Eu acho isso que é muito legal. Então você não precisa criar uma rotina fixa, né? Não é isso. Você precisa ter uma rotina. Mas vamos dizer que naquele dia a rotina não deu para cumprir aquele horário, houve algum imprevisto, você pode mudar. Então pode ser de manhã, à tarde, à noite, enfim, você muda a rotina, você muda o horário, mas que ele estude um pouco todo dia. Vamos dizer que ele gosta de assistir, tem um filme que vai passar a determinado horário, ou um desenho que sempre passa naquele horário. Então, converse com ele, você assistiu o filme agora, mas depois você estuda, ou vice-versa. Enfim, você tem que dialogar e criar esse ambiente. Então, o que nós falamos até agora? Primeiro, tire essa angústia no sentido que o seu filho está aprendendo. Eu acho assim que é ruim quando você fala assim, perdeu o ano, meu filho está perdendo o ano. É claro, se o pai e a mãe acreditar que o filho está perdendo o ano, então, quer dizer, então para que assistir aula? Já perdeu o ano? Eu não acredito nessa história que o aluno perdeu o ano. Por quê? Porque ele está aprendendo. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda cria um ambiente na sua casa, um ambiente de aprendizagem, tá? Se precisar de algumas dicas, deixa no comentário aí que eu posso fazer isso. Eu nunca lembro quando eu fui passar a última coisa que eu fiz às vezes foi ter loucura, né? Mas a última coisa que eu fiz foi ano passado. No ano passado eu tive que defender um assunto, uma tese, né? Uma dissertação. E eu eu precisava tanto fixar, que estava aproximando o dia, aquela coisa tudo aí. Um dia eu peguei uma canetinha, foi loucura. Entrei no banheiro, fiquei horas no banheiro lá escrevi no azulejo, foi aquela coisa louca. Depois deu um trabalho para apagar. Mas eu precisava fixar aquilo ali, sabe? Então assim, cria-se um ambiente. Outra coisa que eu nunca lembro, né? Nunca esqueço. Eu precisava passar num concurso público. Então todo lugar da casa que eu ia tinha alguns, sabe aqueles papelzinhos que você cola, cola assim na parede, colei tudo, quarto, cozinha, geladeira, aquela coisa toda. Então assim, eu naquele momento precisava disso, né? E eu sempre faço quando eu preciso estudar alguma coisa, então eu crio referências. Então assim, cria um ambiente de aprendizagem na sua casa e outro,
cria-se uma rotina, mas uma rotina que não seja uma rotina que estressa, né? Quer dizer, vamos todo dia, a criança, por exemplo, gosta de dar uma soneca à tarde, aí você vai ter que assistir aulas tarde, bem na hora que ele está com sono, ou ele gosta de acordar um pouco mais cedo, ou tem um desenho. Cria uma rotina de forma que você transforma o momento de estudar numa coisa tranquila, gostosa, né? Tem criança, por exemplo, que produz, talvez você não acredite, mas tem criança que produz mais de manhã, né? E tem criança que produz mais à tarde. Tem criança que você chega na escola e só vai acordar depois das 10 horas. Aí a aula termina às 11h30. Então, assim, enfim, você tem que ver quando entenda o seu filho um pouco mais para saber o horário que você determina para ele estudar. E no momento que ele estiver estudando, assim, transforma esse momento num momento importante. Não dá para você colocar ele estudando, sei lá, em cima da mesa enquanto você está arrumando a casa, fazendo outras coisas, assistindo novela, assistindo filmes, coisa parecida. Não, faça com que o momento que ele faça que ele entenda que o momento que ele está aprendendo é um momento importante. Então toda a família está empenhada para que ele possa aprender. E aí não precisa muito tempo não, tá? Essa história de ficar 3, 4 horas estudando, não. E depois de meia hora fica mais brincando. Então assim, 25 minutos, 30 minutos todo dia, 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Não precisa ficar a manhã toda estudando, nem a tarde toda estudando, não. Isso não funciona, você sabe disso. Nós que somos os adultos, quando a gente vai em uma palestra, vai no local, e a pessoa fala mais do que uma hora, meia hora, uma hora, a gente já fica voando. Imagina as crianças. Então, assim, determina um tempo, sabe, um tempo não muito longo, não. No máximo aí, meia hora, depois para um pouco, depois mais meia hora, ou meia hora de manhã, meia hora à tarde, ou 15 minutos de leitura, sabe assim? Coisas rápidas, mas transforma o seu ambiente de aprendizagem, tá bom? Outra coisa, e para encerrar, o que eu tenho para você? Assim, não fixa só nenhum professor, ou só num estilo. Por exemplo, tem o Centro de Mídias, né? No estado de São Paulo, estou no estado de São Paulo, que lá tem professores. Tem vídeo de professor X, professor Y. Sabe o que você faz? Estuda temas, sabe? Temas. Na minha turma, eu sempre indico temas, por exemplo, meio de transporte. Então, o tema é meio de transporte. O que você vai fazer? Você vai estudar meio de transporte, vai ler gibi sobre meio de transporte, vai ver livros sobre meio de transporte, vai conversar com seu pai, sua mãe sobre meio de transporte, você vai conversar com seu filho sobre meio de transporte. Enfim, esse assunto, então você procura em várias fontes, ver vídeos sobre meio de transporte. Outro assunto é assunto dos seres vivos. Você não precisa ficar só com a explicação do professor de seres vivos. Você pode assistir outros vídeos sobre seres vivos. Pode pesquisar em outros livros sobre seres vivos. Porque já aconteceu, eu falo assim com muita naturalidade, né? Já aconteceu em sala de aula, eu tenho 20 anos de sala de aula, 20 anos trabalhando em sala de aula. Já aconteceu em sala de aula, por exemplo, que eu expliquei a matéria e o aluno, você entendeu? Não. Como você não entendeu? Vou explicar de novo. Expliquei. Você entendeu? Não. Então eu vou explicar de novo. Você entendeu? Não. Espera aí, quem que entendeu da sala? Aí levanta lá o menino lá, ou a menina, né? Professor, eu entendi. O que você entendeu? Aí o aluno fala o que ele entendeu. E quando ele está falando o que ele entendeu, o outro aluno que disse que não entendeu com a terceira explicação do professor acaba entendendo. Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você assiste a aula do professor e você não entende a linguagem do professor, o jeito. Então assiste várias outras aulas e aí você vai entender, né? Ou você vai ver visões diferentes. Então assim, pega por assunto. Vamos lá. Um vídeo um dos últimos vídeos nossos aqui no canal foi sobre cálculos com centenas, né? Nós fizemos um vídeo com cálculo de unidade, cálculo de dezena e cálculo de centenas, e o próximo vídeo aí na sequência vai ser cálculo de milhar, como fazer soma de milhar, né? Adição. Então, assistiu, esse é o assunto, nós estamos aprendendo a adicionar contas de mais.
Então o que você faz? Assiste o vídeo do professor, né? Dá um link, copia, dá um comentário, claro. Brincadeira, assiste o vídeo do professor e assiste os outros vídeos também. Então assim, você vai assistir vários vídeos sobre o mesmo assunto, então você trabalha por assunto, tá bom? E eu acho que isso é fantástico, tá? Enfim, essas são algumas dicas, mas eu gravei mais esse vídeo para dizer para as mães assim, ficar tranquila, sabe? Seu filho está aprendendo e jamais fala para o seu filho que ele perdeu o ano. Eu acho que isso deveria ser processado, sim, algumas mães que falam para o filho que ele perdeu o ano. Não, ele não perdeu o ano não, tá? Pelo menos as crianças, até nós adultos, tá? Nós podemos recuperar sim o tempo perdido. Eu acredito muito nisso. Tempo que de repente passou e você não fez as coisas, mas você consegue recuperar, tá bom? Eu não estudei tal assunto, é possível você voltar a estudar. Eu não fiz tal projeto, é possível você voltar e fazer o projeto. Às vezes aquilo que a gente faz em outro momento, às vezes fica até melhor se a gente tivesse feito no passado, porque a gente tem mais maturidade. Então assim, o seu filho, pós-pandemia, pode ter certeza, escuta isso que eu estou te falando. O seu filho, na pós-pandemia, quando terminar a pandemia, ele vai estar bem maduro do que antes, se não existisse pandemia. Então as coisas ajudam a gente a amadurecer. Então jamais diga para o seu filho que ele perdeu o ano. Não. Se você pensa isso, fica só para você, não passa para ele não. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus. Até a próxima. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá bom? Tchau, fica com Deus. Fui!